O que leva alguém a cuidar de um bebê que não respira, não cresce, não responde? Talvez seja mais do que fuga. Talvez seja um grito. Um grito por sentido. Em um mundo onde tudo é acelerado, mutável e muitas vezes caótico, algumas pessoas encontram refúgio nos lugares mais improváveis. À primeira vista, pode parecer estranho um adulto com um bebê reborn no colo. Mas o que está ali não é loucura, é linguagem simbólica. O bebê de silicone, imóvel e silencioso, representa algo que talvez tenha sido perdido ou que nunca foi vivido de forma plena. O vínculo afetivo, o acolhimento, a possibilidade de cuidar e ser cuidado. Quando a realidade se torna excessivamente dura, é comum que a psique procure expressar sua dor por vias inesperadas e simbólicas. Esse objeto, que muitos desprezam como um simples brinquedo, carrega em si uma denúncia silenciosa, a de um deserto emocional. Ele revela que algo vital foi desintegrado na vida da pessoa. A presença do bebê reborn não é uma fuga qualquer, mas uma tentativa, inconsciente ou não, de restaurar o vínculo com algo essencial que está faltando. Talvez o cuidado que não se teve, o afeto que não foi recebido, ou a maternidade, paternidade, que foi negada por circunstâncias da vida. Nesse sentido, o reborn não é um fim em si mesmo. Ele é um espelho simbólico de uma ausência. O sofrimento psíquico tem múltiplas formas de se manifestar. Nem todas fazem sentido de imediato para quem observa de fora. Quando a dor não encontra espaço legítimo para ser expressa, ela se torna silenciosa. E nesse silêncio surgem os símbolos. O bebê reborn é um desses símbolos, um apelo mudo por cura emocional, por reconexão, por sentido. Viktor Frankl nos ensinou que o ser humano não suporta o vazio por muito tempo. Ele buscará preenchê-lo de uma forma ou de outra. E quando não há um caminho claro, qualquer objeto pode se tornar uma âncora. Por isso, antes de julgar, talvez devêssemos perguntar: o que essa pessoa está tentando proteger, preservar ou resgatar? O reborn pode parecer uma ilusão, mas o que ele denuncia é profundamente real. A tentativa de escapar de um mundo que se tornou insuportável e a busca de um sentido que ainda não foi encontrado. A vida está tentando falar por outros meios, e talvez devêssemos aprender a escutar aquilo que ainda não tem palavras. Nunca estivemos tão cercados de notificações, imagens e mensagens instantâneas, e ao mesmo tempo tão distantes daquilo que realmente nos nutre. As redes sociais prometem proximidade, mas entregam apenas aparência de vínculo. Conversamos com centenas de pessoas sem, de fato, sermos ouvidos por nenhuma. Criamos uma ilusão de afeto contínuo, mas o que se estabelece, no fundo, é uma conexão perdida com a presença viva do outro. A tela está sempre acesa, mas a alma permanece no escuro. Esse paradoxo é mais do que um incômodo moderno. Ele é um sofrimento silencioso que se alastra. A presença ausente das relações digitais não substitui o calor de um olhar compartilhado, nem o silêncio confortável entre dois corpos presentes. Sem perceber, criamos uma rotina onde a vida acontece mais na palma da mão do que dentro do peito. E o que sobra? Um vazio existencial que não grita, mas corrói, que não aparece em exames, mas toma o fôlego das manhãs e rouba o brilho dos olhos. É nesse cenário que surgem os gestos simbólicos, como a adoção de um bebê reborn. O que parece absurdo à primeira vista revela-se como uma tentativa profunda de escapar de uma realidade paralela, feita de curtidas e filtros. Trata-se de uma forma de protesto mudo contra uma vida onde tudo é imediato, mas nada é íntimo. O bebê reborn se torna um ponto de apoio, um objeto de substituição simbólica, onde o que se busca não é a boneca em si, mas o que ela representa: vínculo, cuidado, presença, acolhimento. Estamos cercados de tecnologia, mas morrendo de carência afetiva. Procuramos nos salvar da solidão com ruídos e distrações, mas a alma continua pedindo algo mais, algo que só se alcança com entrega, escuta, presença real. Quando olhamos para alguém que escolhe um bebê reborn como companheiro de vida, talvez estejamos olhando para uma dor que nos é familiar, apenas expressa de outra forma. No fundo,
Todos buscamos o mesmo: preencher a ausência com algo que nos reconecte ao que é verdadeiro. E quando a conexão real falha, criamos simulações. Não porque queremos enganar a nós mesmos, mas porque o mundo real tem se tornado, aos poucos, insuportável demais para ser enfrentado de peito aberto. Quando a realidade fere, a mente encontra maneiras criativas e, por vezes, inquietantes de se proteger. Vivemos num tempo onde simular tornou-se uma forma aceitável de sobreviver. Simulamos vínculos, espiritualidade, propósito, maternidade. Tudo para não tocar diretamente no que mais dói, a dor não nomeada que carregamos dentro. Criamos um cotidiano cheio de filtros e conveniências que, na superfície, nos fazem sentir seguros, mas, no fundo, estamos apenas buscando uma anestesia emocional para aquilo que ainda não conseguimos enfrentar com presença. A maternidade simbólica, vivida por meio de um bebê reborn, é um dos exemplos mais fortes dessa simulação. Não é uma mentira, mas uma tentativa de suprir um luto não vivido. Talvez o luto por um filho que não veio, por um vínculo que nunca se formou, por um amor que não amadureceu. O bebê reborn representa uma companhia emocional que não exige nada em troca, um consolo artificial para uma ausência que insiste em se repetir na alma. É o reflexo de um desejo legítimo de amar e ser amado, sem o risco de mais uma rejeição. Mas essa relação imaginária, embora carregada de intenção afetiva, também revela o risco de se perder completamente da realidade. A simulação oferece conforto, mas é um conforto estéril, que não transforma, não exige e tampouco devolve. E quanto mais nos acostumamos a esse tipo de proteção, mais difícil se torna o retorno ao real. A simulação vira hábito, e o hábito vira armadura. Uma terapia substitutiva que não cura apenas adia. Nesse processo, não apenas fugimos da dor, fugimos da chance de ressignificar essa dor, de descobrir o que ela pode nos ensinar. É aqui que a pergunta se impõe. Será que estamos escolhendo esse caminho conscientemente? Ou estamos apenas reagindo a uma vida que parece grande demais para ser sentida de verdade? O excesso de simulação não aponta apenas para um desejo de conforto, aponta para a fuga da realidade, para o medo de encarar a própria existência sem anestesia. Mas a verdade é que o sentido da dor só pode emergir quando a dor é permitida. E enquanto isso não acontece, seguimos presos em narrativas controladas, que aliviam por fora, mas secam por dentro. Vivemos numa era que trata o desconforto como falha e o sofrimento como algo que precisa ser imediatamente eliminado. Tomamos pílulas para dormir, distrações para não pensar, e inventamos novas formas de contornar qualquer dor que nos confronte. Mas há algo que essa cultura da anestesia esqueceu. O incômodo é um chamado à transformação. Como dizia Viktor Frankl, a vida exige de nós uma resposta. E essa resposta raramente nasce do prazer. Ela emerge quase sempre de uma fricção interna. É a tensão entre o que vivemos e o que deveríamos viver que nos empurra em direção ao sentido. O sofrimento inevitável, aquele que nos visita sem aviso, não precisa ser um castigo. Pode ser uma convocação silenciosa para que deixemos de viver como espectadores da própria existência. Quando fugimos da dor, fugimos também da possibilidade de escuta interior. Perdemos a chance de descobrir que existe uma vontade de sentido pulsando embaixo da camada de dor. E é nessa profundidade que o eu se reintegra, que o vazio encontra contorno, que a alma compreende que está viva, justamente porque sente. A busca por uma vida sem incômodos não é apenas ilusória. Ela é perigosa, porque anestesia a consciência, porque transforma cada dor legítima em uma ameaça, e porque nos impede de perceber que há um caminho possível entre o sofrimento bruto e a sabedoria silenciosa. Sem dor, não há missão interior. Sem desafio, não há maturidade. E sem conflito, não há evolução. Quando olhamos para quem cuida de um bebê reborn, talvez devêssemos nos perguntar: será que essa busca por um afeto seguro não revela também o medo de sentir as dores reais de uma maternidade concreta? Há um tipo de conforto que não cura, apenas acomoda. É o conforto que evita o choro, a imprevisibilidade, o cansaço das madrugadas.
Um bebê que não chora, não adoece, não exige sacrifícios. À primeira vista parece ideal. Mas por trás desse silêncio está o custo oculto, a ausência de troca real. O bebê reborn, nesse contexto, representa a possibilidade de um afeto sem riscos, mas também sem reciprocidade. E quando o vínculo é unilateral, ele pode aliviar, mas jamais preencher. O que se vive ali não é maternidade plena, e sim uma maternidade simbólica, moldada para não ferir. Esse tipo de cuidado controlado se torna uma resposta prática à dor não nomeada que habita muitas pessoas. É um cuidado que não é desafiado por birras, doenças ou dúvidas, mas também não é recompensado com os olhares que devolvem a alma, nem com o crescimento visível do outro. O bebê reborn, como boneca hiperrealista, oferece uma forma de presença que obedece, que nunca vai embora, que não confronta, mas ao oferecer tudo isso também exige algo, a renúncia à realidade, e é aí que mora o verdadeiro custo. É como se, para fugir da instabilidade do mundo real, entrássemos num pacto silencioso com a fantasia. Um pacto que diz: eu cuido, mas não sou desafiado. Eu amo, mas não corro risco. Eu me entrego, mas só até onde posso controlar. Essa relação, que parece doce, é sustentada por uma negação. A negação do outro como ser vivo, imprevisível, mutável. E é nesse ponto que o conforto se transforma em prisão emocional disfarçada de refúgio emocional. Um lugar onde a dor é evitada, mas também o crescimento é estagnado. A verdade é que todo vínculo real exige entrega, dor, aprendizado. E quando escolhemos apenas aquilo que não nos confronta, perdemos a chance de sermos transformados. A escolha por um vínculo que não fere também é a escolha por uma experiência que não pulsa. Um consolo artificial, sim, mas que não satisfaz. Porque, no fundo, o ser humano não deseja apenas conforto, ele deseja sentido. E o sentido não se encontra no que é fácil, mas no que nos desafia a sair de nós mesmos. E é nesse chamado que o próximo passo da cura começa a se desenhar. O que vimos até aqui é claro. O conforto absoluto custa caro. A ausência de risco pode parecer alívio, mas também bloqueia a transformação. E no caso do bebê reborn, essa ausência de reciprocidade emocional nos força a ver algo mais profundo. O gesto de cuidar, mesmo que sem retorno, ainda é um gesto de amor. Por mais que a boneca não devolva um olhar, quem cuida devolve a si mesmo uma chance de não endurecer. Não estamos falando de brinquedos, estamos falando de vínculos projetados num mundo onde o real machuca mais do que consola. O bebê, reborn, ainda que silencioso e previsível, se torna a superfície onde sentimentos ainda vivos podem ser depositados. Ele não responde, não cresce, não transforma, mas também não abandona. Em tempos de relações disfuncionais, isso já representa algo. Talvez seja pouco, talvez seja insuficiente, mas é um começo. Um ensaio emocional onde o coração aprende a não desistir completamente. A pessoa que cuida não está negando a realidade, está tentando suportá-la com os recursos simbólicos que encontrou. E aqui está o ponto mais humano dessa história. O desejo de conexão não desaparece só porque a realidade feriu. Ele procura outros caminhos, outras formas, mesmo que por meio de uma relação imaginária. O cuidado com o bebê reborn pode ser disfuncional em termos práticos, mas é emocionalmente autêntico. E isso nos obriga a olhar com mais profundidade. Não para o objeto em si, mas para a intenção afetiva que pulsa por trás dele. Porque quem cuida, mesmo sem retorno, ainda está escolhendo não abandonar sua capacidade de amar. Ainda assim, quando esse cuidado simbólico se prolonga sem retorno ao real, surge um risco silencioso, o de que esse vínculo antes curativo acabe por se transformar numa prisão emocional disfarçada. E é exatamente sobre isso que precisamos refletir agora. Quando o gesto simbólico se prolonga por tempo demais, ele começa a se fechar sobre si mesmo. O que começou como tentativa de consolo pode, aos poucos, se transformar em enclausuramento emocional. A pessoa deixa de reconhecer o bebê reborn como símbolo
e passa a tratá-lo como realidade definitiva. É nesse momento que o vínculo simbólico deixa de ser caminho e se torna destino. E quando isso acontece, o ego toma o lugar da consciência, tentando moldar o mundo conforme a própria dor não curada. O problema não está no gesto de cuidar, mas na recusa de seguir adiante. O vínculo simbólico, se não for vivido com lucidez, pode impedir que a pessoa confronte aquilo que o símbolo apenas representa. A dor que deveria ser enfrentada é mantida à distância, e o bebê reborn, agora transformado em único ponto de referência emocional, torna-se um espelho fechado, onde só o próprio sofrimento é refletido sem chance de transformação. O que era para ser refúgio emocional acaba se tornando uma ilha de isolamento. Essa é a grande armadilha do ego ferido. Ele confunde proteção com verdade, confunde segurança com sentido. E para não sofrer mais, começa a controlar tudo. Nessa dinâmica, qualquer vínculo real, com sua imprevisibilidade e exigência de entrega, passa a ser visto como ameaça. A liberdade de se vincular é trocada pela rigidez de um mundo interno imutável. E o símbolo, o bebê reborn, deixa de ser ponte para o real e se transforma num muro contra ele. O que era substituição simbólica temporária se torna uma clausura emocional permanente. Viktor Frankl ensinava que a liberdade interior exige responsabilidade. Isso significa que temos o dever de não nos esconder de nossa própria dor. Quando a fantasia vira moradia, o real se torna insuportável, e sem um movimento consciente de retorno à vida, o gesto que nasceu da vontade de sentido acaba alimentando o próprio vazio existencial. A dor só se transforma quando é atravessada. Quando é evitada, ela se torna estrutura, e nenhuma estrutura construída apenas para anestesiar será capaz de sustentar uma vida com verdade. Num primeiro momento, a liberdade de escolher a própria forma de lidar com a dor parece um direito inquestionável, e de fato é. Mas quando essa liberdade não se ancora na verdade, naquilo que é real, relacional e imperfeito, ela se transforma em fantasia. Viktor Frankl dizia que a liberdade só encontra valor quando é guiada pela responsabilidade existencial. Sem esse eixo, a liberdade se converte em fuga. Em vez de se tornar caminho para o sentido, vira permissão para se esconder atrás daquilo que não exige enfrentamento. O cuidado com o bebê reborn, quando vivido com lucidez, pode ser um gesto legítimo de acolhimento simbólico. Mas quando se perpetua como substituto definitivo da realidade, revela algo mais perigoso: a recusa de aceitar os limites do mundo real. Afinal, o real confronta, exige, desorganiza. Já a fantasia obedece, e é por isso que tanta gente se abriga nela, não porque deseja mentir para si, mas porque acredita que não suportaria a verdade. Só que a longo prazo, essa escolha cobra um preço: a desconexão com a própria missão interior. A verdadeira liberdade não é fazer tudo o que queremos, é ter a coragem de escolher o que nos transforma. E essa escolha quase sempre envolve dor, vulnerabilidade e abertura. Por mais tentador que seja viver em uma realidade paralela, cercada por símbolos que não ferem, isso não é vida plena. É companhia emocional controlada, mas não é troca. É simulação de presença, mas não é encontro. E sem encontro não há espelho real. Sem espelho não há crescimento. O mundo interno, sem contraste com o mundo externo, fica estagnado, mesmo quando parece seguro. A fantasia se apresenta como um refúgio, mas sem verdade. Ela rapidamente se torna prisão. Uma prisão confortável, mas que impede a maturação da alma. E é aí que percebemos que o gesto de cuidar precisa encontrar seus próprios limites, que a dor precisa deixar de ser apenas protegida e começar a ser olhada, que a liberdade de escolha também carrega o dever de não permanecer adormecido. Porque se a vida exige de nós uma resposta, essa resposta não pode ser construída apenas com silêncio simbólico. Ela precisa nascer do encontro entre liberdade e verdade. Em algum momento da jornada, precisamos fazer uma pergunta fundamental: onde está o seu real?
Aquilo que você toca, sente e enfrenta está mesmo presente ou está sendo constantemente substituído por versões mais seguras e controláveis? O gesto simbólico pode abrir portas, mas só se for um ponto de passagem. Quando vira moradia, ele afasta o que mais buscamos: sentido, presença, transformação. O mundo interior precisa se abrir para o mundo exterior, ou se fecha sobre si mesmo, girando em círculos. O bebê reborn, nesse contexto, se transforma em espelho. Ele revela o quanto estamos dispostos a viver relações previsíveis, sem riscos. Mas também revela o medo que muitos de nós carregamos de nos entregar ao que é vivo, instável, imperfeito. É nesse ponto que a dor se torna a chave. Ela nos mostra aquilo que ainda não foi olhado com honestidade. Nos mostra que, para que algo mude de verdade, precisamos permitir que a vida nos atinja, não para nos destruir, mas para nos ressignificar. Caminho da cura emocional começa quando deixamos de fugir da dor e passamos a escutá-la. Quando trocamos o símbolo pelo processo. Quando olhamos com responsabilidade para os gestos que criamos para sobreviver e decidimos conscientemente seguir adiante. Não há fórmula nem garantias, mas há escolhas. E uma delas é sair da anestesia simbólica e caminhar, passo a passo, em direção ao que é real. Mesmo que doa, mesmo que leve tempo, porque é apenas no encontro com o real que a alma amadurece. Seja por meio da espiritualidade autêntica, da terapia, ou de um momento solitário de consciência profunda, todo reencontro começa com uma decisão: não permanecer congelado. A vida só pode ser vivida no presente, e o presente exige presença. Sentir, ver, encarar. Não mais esconder-se atrás da boneca, da fantasia, da proteção, mas olhar para tudo isso como parte do caminho, e não como o destino final. A dor, quando vista com lucidez, revela uma coisa, simples e poderosa. O que nos machuca hoje pode ser o que nos cura amanhã, se aceitarmos voltar ao mundo com o coração acordado. O sofrimento não desaparece quando é ignorado. Ele apenas muda de forma. Às vezes, assume o corpo de um gesto simbólico, de um objeto que não responde, de um vínculo que se parece com amor, mas que não devolve presença. O bebê reborn, como símbolo, revela mais do que esconde. Mostra o quanto nos distanciamos do real na tentativa de sobreviver. Mas também nos lembra que a dor, por mais evitada que seja, continua pedindo resposta. A substituição simbólica não é solução, é um alerta. Ela marca o ponto onde a dor foi contida, mas não atravessada. E sem atravessamento, não. A transformação. Viktor Frankl nos ensina que o ser humano encontra seu verdadeiro sentido quando encara o sofrimento como convite à responsabilidade. Quando escolhe, mesmo diante da dor, continuar respondendo à vida com presença. E isso exige abandonar fantasias que apenas nos protegem, mas não nos integram. A cura não está na boneca, no símbolo ou na simulação. Está no real, está no vínculo imperfeito, na maternidade concreta, no olhar que desafia e transforma. Está na relação que exige entrega e por isso mesmo permite crescimento. Qualquer gesto que simula sem conduzir ao real precisa ser deixado para trás. Não com culpa, mas com consciência, porque o sentido não se alcança pela via do conforto, mas pela decisão de estar inteiro mesmo diante do incômodo. O que foi perdido então ainda pode ser encontrado, não nos objetos que confortam, mas no retorno corajoso ao que pulsa, ao que exige, ao que vive. A vida real não oferece garantias, mas é nela que mora a única chance de encontrar sentido. E talvez esse seja o verdadeiro chamado por trás de tudo. Não fugir da dor, mas atravessá-la. Não calar o vazio, mas escutá-lo. Não simular a presença, mas voltar a estar. A vida real é incômoda, imprevisível e imperfeita, mas é só nela que o sentido floresce. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que também esteja procurando algo, além do visível. E se quiser continuar essa jornada conosco, inscreva-se. Aqui cada passo é feito com consciência, presença e vontade de sentido.